Sou formada há 24 anos e atendo criança e adolescente em psicologia comportamental. Então, meu trabalho é em cima dessas questões. Eu conheci a Escola de Heróis através de uma rede social, que no caso foi o Facebook, e eu vi a apresentação que o Diogo Hudson fez. E eu senti muita segurança, porque eu fiz as 4 aulas que ele liberou gratuitamente, e eu senti muita segurança em todo o processo. Porque hoje em dia, para a gente poder trabalhar e para a gente poder desenvolver o ser humano, se a gente ficar na terapia de anos, é uma coisa que não é possível para a pessoa fazer. Né? E com o que o Diogo apresentou para a gente, é um processo muito mais rápido e eficaz. Olha, eu achei o curso maravilhoso, entendeu? E teve um resultado muito imediato. Né? Logo que eu fui conversando com as pessoas, abordei as pessoas com as técnicas que o Diogo nos forneceu, eu já tive fechamentos imediatos, entendeu? E coisa que eu tinha muito mais dificuldade quando era só a questão terapêutica. Se eu não tivesse feito a Escola de Heróis, eu iria perder muito, porque foram ferramentas, foi um final de semana incrível, né, na companhia de pessoas que querem também crescer, querem ter esse desenvolvimento profissional, esse desenvolvimento até para nós mesmos, né, para a nossa vida. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem como você mensurar, né, essa diferença que vai fazer na minha vida e na vida de tantas pessoas que puderam participar também desse curso no final de semana. Então, quer dizer, as pessoas estão procurando esse desenvolvimento humano, né, se aperfeiçoar, serem mais felizes e mais capazes. Então, achei fantástico. Olá, pessoal, eu sou Kátia Rangel, sou psicanalista, hoje sou aluna da Escola de Heróis e entrei no desafio 21 dias. E acredite, em uma semana consegui fechar 5 sessões e arrecadar um valor de R$ 12.500. Me dei essa oportunidade, mesmo no começo estando um pouquinho duvidosa. Então, eu sou muito agradecida à Escola de Heróis por estar me proporcionando passar por essa experiência. Olá, eu sou Marre Fronza, educadora parental. Estou participando do desafio de 21 dias da Escola de Heróis. Logo no primeiro dia, em menos de 24 horas, consegui marcar 5 entrevistas. E dessas entrevistas fechar 2 processos, no qual obtive um retorno de R$ 4.400. Foi muito gratificante ver que depois de tantos cursos, em tão pouco tempo eu consegui obter um retorno e colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Aconselho a todos, então, que estão assistindo, que realmente invistam e façam aquilo conforme é orientado, né? Para que vocês também possam ter esse resultado. Obrigada, Diogo, Flávia, a Escola de Heróis. Gratidão por ter possibilitado, né, esse desafio que fez eu sair da minha zona de conforto. Você já imaginou ter um faturamento de mais de R$100 mil em 4 dias? Pois é, eu realizei essa conquista por várias vezes, justamente por estar na mentoria com o Diogo Hudson. Eu sou Fabiane Siqueira, sou psicóloga e terapeuta de família e casal e eu nem sempre tive esses resultados. Eu lembro que eu passei mais de 15 anos trabalhando como psicóloga em instituições, em ONGs, tendo ali muito trabalho, dispensando muita energia para ter pouco retorno financeiro. Trabalhava o dia inteiro, dava aula, fazia atendimentos até 10, 11 horas da noite, não sabia cobrar pelo meu trabalho, não sabia precificar os meus serviços e produtos, já havia entrado no marketing digital, já havia feito o lançamento e nenhuma das vezes esse processo me trouxe retornos. Foi quando eu conheci o Diogo Hudson, que me levou, através da mentoria, a ter resultados incríveis como o que eu acabei de citar. E não é só isso. Hoje eu tenho mais de 2.000 alunos, psicólogos e terapeutas que participam das minhas formações. Tenho a oportunidade de fazer a minha empresa crescer como empreendedora e sempre o Diogo passando estratégias de marketing, de vendas, de empreendedorismo, levando-nos a agir como um profissional que trata a nossa profissão como um negócio rentável. E talvez você esteja se perguntando, Fabiane, em quanto tempo você alcançou esses resultados? E eu te digo, em menos de 6 meses,
Toda a história da minha vida como profissional mudou. Passei a ser referência no mercado digital, passei a ser referência como psicóloga e hoje eu tenho a oportunidade aí de mentorar mais de 2.000 profissionais. Sou muito grata a você, Diogo, gratidão, estamos juntos nessa jornada para poder crescermos muito mais. Olá, eu sou a Joyce Vicente, eu sou fundadora aqui da Carreira em Movimento, junto com o Lucas, que é o meu sócio, e a gente está passando aqui para falar o quanto conhecer o Diogo e ter ele como mentor mudou a nossa vida e a nossa empresa aqui, né? A gente trabalha no segmento de consultoria de RH, desenvolvimento de pessoas, né? E a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer os nossos cursos, o nosso conteúdo funcionar na internet. Eu sempre trabalhei muito com consultoria, um trabalho muito grande, e o Diogo convenceu a gente, né, a focar no segmento de RH, porque os cursos eles eram muito abertos, né? A gente trabalhava com o segmento de coaching, e com toda a orientação dele e acreditando ali no método do lançamento florido, a gente conseguiu resultados assim inimagináveis, né? Algum tempo atrás. A gente hoje tem um faturamento aí de R$50 mil com o lançamento florido. A gente já teve até um lançamento esse ano que nós faturamos quase R$70 mil. E assim, mudou a forma que a gente encarava o nosso negócio, né? Porque hoje a gente consegue ter uma renda passiva que a gente não conseguia imaginar isso há tão pouco tempo atrás, né? Exatamente. Então, o que a gente pode falar para vocês que estão assistindo esse vídeo é que acreditem, né, na experiência do Diogo, no que ele orienta, né, na orientação dele, principalmente no método do lançamento florido e no conhecimento dele de marketing digital, né? Sim, só faço. Isso só aí. Faço. E Diogo, muito obrigada, gratidão sempre. Estamos juntos na mentoria, para sempre. Decidi me lançar nesse desafio e meu primeiro mês como terapeuta eu fiz uma soma de R$42 mil, isso me deixou muito animada, isso me gerou também bastante reconhecimento, eu consegui lotar a minha agenda como terapeuta, eu tenho a minha agenda lotada desde de agosto do ano passado até hoje, todos os meses eu tenho uma agenda lotada, eu tenho uma soma legal todos os meses como terapeuta. Eu faço treinamentos e a coisa foi crescendo. Hoje eu tenho uma empresa junto com uma outra pessoa de treinamento, onde a gente forma mulheres para dialogar sobre a violência doméstica, sobre a violência de gênero. Eu formo mulheres hoje para a gente trabalhar em grupo e a gente conseguir trazer uma transformação social com relação à visão sobre a mulher, sobre a violência que existe desde quando a mulher é criança. Então isso é uma coisa que me dá muita felicidade. A Escola de Heróis, além desses resultados profissionais, me proporcionou uma mudança de vida, né, na qualidade de vida, naquilo que eu tenho pra mim. Eu tinha muito receio de gravar vídeos, muito receio de fazer atendimentos online, de fazer lives, de fazer todo esse trabalho online que hoje eu faço. Hoje eu faço lives, hoje eu gravo vídeos, hoje eu tenho desenvoltura para isso. Me assustava dar palestras, treinamentos, segurar um microfone. Hoje eu já dei mais de 30 palestras durante esse período. Eu já consegui fazer uma palestra para 400 pessoas, que era uma coisa que eu não conseguia fazer. Subir num palco, então me dava arrepio. E isso veio com um curso de constelações familiares. E você tá ainda assim em dúvida, é porque esse curso é para você, é porque isso vai transformar a sua vida, não só na área financeira e profissional, mas também sua vida pessoal. Alegria, alegria, estamos juntos nessa jornada. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje é a nossa quinta aula. Seja bem-vinda, Fabiana, Dirley, todos vocês. Eu estou muito feliz que vocês estão acompanhando aqui nessa jornada. Eu quero agradecer desde já a disponibilidade de tempo de todos vocês. Meu nome é Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis, e eu estou aqui fazendo a Semana das Constelações Familiares. Vou dividir meus slides com você para poder a gente falar a nossa frase, a frase que está aí
regendo essa semana. Chega de inseguranças e bora transformar vidas. Chega de inseguranças e bora transformar vidas. O tema de hoje é como atender casos práticos de doenças e de luto. Mesmo que você já seja experiente como terapeuta, psicólogo, mas precisa se reinventar na internet, ou você se sinta insegura para poder começar os seus atendimentos ou está começando do absoluto zero. Não importa se você é iniciante, não importa se você é intermediário, não importa se você já é um terapeuta experiente, essa Semana das Constelações Familiares é para você que é da área de desenvolvimento humano e quer ir para um próximo nível. Para quem não conhece o nosso trabalho, eu e Flávia temos um método próprio, visitamos 50 países e estruturamos uma série de técnicas internacionais que trabalham a psicologia comportamental, técnicas como as constelações familiares, como a PNL, como a hipnose, e junto com isso, em paralelo a isso, nós ajudamos terapeutas, coaches, mentores, profissionais da área de desenvolvimento humano, como psicólogos, a conseguirem captar mais clientes e ir para um próximo nível. E isso tem a ver com a nossa experiência, estamos no mercado há 10 anos, né? Visitamos 50 países nesse tempo, mais de 2 milhões de visualizações, mais de 100 mil pessoas treinadas e várias empresas também passaram pelos treinamentos da Escola de Heróis. Então, chega de inseguranças e bora transformar vidas. A minha primeira pergunta aqui, para a gente começar a reflexão dessa aula, é a seguinte: você cuida dos outros e costuma esquecer de si e se colocar no final da fila? Olha aí, olha essa imagem. Olha essa imagem. Essa imagem é uma fila, tá? É uma imagem de uma fila. Você costuma cuidar dos outros e costuma esquecer de si e se colocar no final da fila? Escreva aqui para mim. Se você cuida dos outros e costuma esquecer de si e se colocar no final da fila, escreva aqui sim ou não. Pode escrever aí, Alessandra, Regiane, Fabiana. Escreva aí. Deixa eu começar aqui falando uma coisa. Existe um livro bem antigo, muito antigo mesmo, um livro da cultura indiana, que faz parte ali dos Samhitas, que são os livros da Ayurveda, de origem da Ayurveda, e tem um livro chamado Charaka Samhita. Esse livro, ele fala que existem 3 pessoas que tendem a estar sempre doentes. Primeiro são os comerciantes, porque eles cuidam muito mais do negócio do que de si mesmo. Segundo são as prostitutas. E terceiro, na época, né, eu estou falando de um livro de muitos anos, eu estou falando de um livro de alguns milênios atrás, né? Então, a gente está falando aí de mais de 3.000 anos esse livro foi escrito. Então, o primeiro, os comerciantes, o segundo, as prostitutas, e o terceiro, ele vai falar que são os sacerdotes. Os sacerdotes da época eram as pessoas que cuidavam das outras. Hoje a gente chama o sacerdote de terapeuta. A gente chama o sacerdote de psicólogo. Você só muda um pouco, né, a nomenclatura, porque era uma cultura de época, né? Aí você modernizou, tem ciência, tem um monte de coisa. A gente não vai entrar aqui nessa discussão. Mas a função social é a mesma. A função social é a mesma. É balizar o comportamento humano, é direcionar, é desenvolver. E uma tendência natural nossa, nós que estamos nessa área de desenvolvimento pessoal, é a gente se doar para o outro e esquecer de nós mesmos. É muito comum que isso aconteça. Por alguns motivos. Eu vou dar alguns motivos e aí algumas fichas vão cair, tá? Primeiro motivo, às vezes a gente não tem o reconhecimento da nossa família do jeito que a gente gostaria, ou na nossa profissão, ou nas nossas escolhas, e a gente começa a querer ajudar todo mundo na busca do reconhecimento de todo mundo em razão ou em função de um reconhecimento que a gente não teve dos nossos pais ou da nossa família. Faz sentido ou não faz sentido o que eu estou falando? Pensa bem de forma clara. Pensa de forma onde automaticamente você tende a esquecer de si em função do outro. Pense numa forma onde muitas vezes você tem medo de ser criticado,
onde você tem medo do que as pessoas vão falar sobre você, ou do que elas vão falar sobre você. O que é isso? É a total busca pelo reconhecimento. E muitas vezes, quando a gente busca o reconhecimento em outras pessoas, a gente gostaria de verdade que o reconhecimento fosse dos nossos pais. Então, numa sensação de suprir a ausência paterna ou suprir a ausência materna, a gente tem uma tendência natural de querer cuidar do outro para que o outro nos reconheça. Só que aí vem a grande armadilha que a gente às vezes se coloca para o final da fila. E o que eu vou falar aqui é algo que pode cair uma ficha e mudar a tua vida por completo, porque a minha vida mudou por completo quando eu escutei o que eu vou falar aqui. Existe uma tendência nossa a achar que reconhecimento é afeto. Vou repetir. Existe uma tendência da gente achar que reconhecimento é afeto. Então, muitas vezes, a gente busca o reconhecimento profissional. Muitas vezes, a gente busca o reconhecimento do nosso trabalho, e não tem nada de errado com isso. Mas quando essa busca é infinita e a gente não se satisfaz com cada passo que a gente venha a dar, com cada degrau que a gente venha a subir, quando essa busca não entra na gratidão, a gente não está buscando reconhecimento, a gente está buscando o afeto. A gente busca o afeto, muitas vezes, que a gente não teve, ou da forma que a gente gostaria dos nossos pais, ou da nossa família. E a gente tende sempre a querer o reconhecimento. Só que, no fundo, não é o reconhecimento que a gente busca. O que a gente busca é afeto. E aí a gente acha que se a gente for bem-sucedido, ou se a gente conseguir êxito em determinada coisa, a gente vai provar que a gente conseguiu. A gente vai provar que a gente efetivamente fez. Só que quando isso acontece, existe uma insatisfação constante. E isso só vai se somando e virando uma bola de neve. Porque quando você troca o reconhecimento pelo afeto, você não assume que o que você busca é afeto, você não cura o teu amor próprio. E para você curar o teu amor próprio, é muito mais simples do que isso tudo. Não é buscar o reconhecimento externo, é se reconhecer. É se reconhecer. E hoje a gente vai falar aqui de doenças e vai falar de luto. E muita gente adoece nessa busca constante do reconhecimento externo. Uma pessoa que está em burnout, uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que quer o reconhecimento a todo preço, a todo vapor. Essa pessoa quer o quê? Quer ser reconhecida, mas realmente ela quer o reconhecimento ou ela quer o afeto. E quando ela se esvai em função dos outros e esquece de si, isso é uma forma de adoecer, isso é um jeito de adoecer. E a médio prazo, as consequências podem ser muito graves. E eu falo isso, é óbvio, né? Categoricamente, afinal de contas, eu passei muito tempo aí tendo burnout, né? Trabalhando demais. Não que hoje eu não trabalho tanto, mas hoje eu resolvi cuidar da minha vida, né? Da minha saúde como um todo. A gente para todos os dias aqui para fazer comida, a gente faz o nosso almoço, a gente faz atividade física, a gente medita, enfim. Hoje eu coloquei um pouco mais, né, de visão ao meu amor próprio, à minha qualidade de vida, a pensar em mim. Mas durante muito tempo na minha vida eu negligenciei isso, né? Então, se você é uma pessoa como eu era antes, né, que me colocava sempre no final da fila, sempre... Cara, é uma tendência natural a gente viver um looping, como se fosse um hábito, de se alimentar mal, né, de ficar pensando só no dinheiro e não na saúde, né? Então, a gente tende a se colocar no final da fila e a gente tende a adoecer. E os temas de hoje são dois, e a palestra de hoje, a aula de hoje vai ser bem curtinha, a gente vai ser objetivo, afinal de contas, amanhã nós teremos o nosso workshop. Mas isso não significa que não vai ser profunda essa aula, porque tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. Então, eu vou dar o meu melhor para falar desses dois assuntos. Ainda que seja curta, a aula ela vai ser profunda. Hoje nós vamos falar sobre doenças e nós vamos falar sobre luto. E a primeira metáfora que eu quero refletir com vocês aqui é sobre essa. No passado, era muito comum que um mensageiro de um exército inimigo ele caminhasse ou até mesmo corresse horas, quilômetros,
e ele dava uma mensagem, né? Levava uma carta, levava ali uma mensagem para aquele exército inimigo, e o exército inimigo, geralmente, ele chegava e falava, está tendo a invasão na fronteira, essa é a carta, então tá bom, então você vai ser o primeiro que vai morrer. E aí o exército inimigo matava o mensageiro, né? Então isso era muito comum no passado. Depois os mensageiros pararam de ser mortos, mas no início era muito comum que matasse o mensageiro. Então matava o mensageiro e depois, né, os exércitos se enfrentavam e a guerra efetivamente começava. Então, eu estou contando essa metáfora porque o nosso primeiro assunto é a doença. Doença. A doença, ela tem duas funções. A primeira função é muito óbvia. O ser humano precisa morrer. Sim ou não? Ou, você entendeu o que eu falei? Todos nós vamos? Um dia nós vamos. Todos nós vamos morrer um dia. E a doença tem uma, assim, diria, imprescindível função. A primeira delas é que as pessoas morram. Vida e morte. Uma consequência da vida, uma consequência natural. Essa é a primeira função da doença. Só que a doença, ela tem também uma segunda função. A segunda função da doença é te dar alguns avisos, assim como um mensageiro leva o aviso. Olha, vai ter uma guerra. Eu estou te trazendo essa mensagem. Eu quero que você entenda que se você não fizer nada, a guerra vai começar. O exército inimigo está vindo aí. Ei, você não vai mudar? Você não vai fazer nada? Você não vai entrar numa diplomacia? A doença tem essa função. A função de te perguntar o que está acontecendo na tua vida que você pode hoje parar, refletir, mudar, para que você possa se tornar um ser humano melhor. Então, a primeira coisa na visão sistêmica, na forma que a gente tem de abordagem clínica, quando um cliente vem falando sobre um diagnóstico, não importa qual seja o diagnóstico, a primeira coisa que a gente deve fazer é sempre falar para o cliente que ele não deve matar o mensageiro. Ele não deve combater com o mensageiro. E o que é o mensageiro? É a própria doença. Cara, muito doido, né? O que eu estou falando é totalmente disruptivo, mas a gente tem que desligar a nossa caixinha de certo e errado. A gente tem que desligar a nossa caixinha de anjinho e diabinho. O que eu estou falando aqui é extremamente profundo, e eu falo na categoria de um diagnóstico. Eu não sei se vocês ouviram a minha palestra na minha primeira aula. Eu contei a minha história. Eu tenho uma doença incurável, que é a esclerose múltipla. E eu recebi esse diagnóstico. E quando eu recebi, cara, é natural. O ser humano, quando ele recebe um diagnóstico, ele quer combater, ele quer matar o mensageiro. Na hora, na hora. Ah, isso é coisa do demônio, né? Tem tantas pessoas que são ruins, por que eu sou uma pessoa boa e a doença veio para mim, né? Por que eu estou com esse diagnóstico? Por que isso foi acontecer na minha vida? É natural que isso aconteça. A primeira coisa é querer matar o mensageiro. Só que agora a gente vai começar a criar uma disrupção dessa visão da doença. Ao invés da gente olhar para a doença como uma coisa negativa, ao invés da gente olhar para a doença como algo do demônio ou do diabo, ou sei lá o que você quiser falar, eu quero criar uma possibilidade aqui de incluir a doença. A gente vai entender mais à frente. Mas faz um raciocínio junto comigo. Esse livro que eu falei para vocês agora no início, que é o Charaka Samhita, é um livro milenar da medicina ayurvédica. E ele traduz a palavra doença, a tradução da palavra doença em sânscrito é igual à palavra sofrimento. E quando eu faço essa metáfora do mensageiro, o mensageiro é a doença. A doença chega e pergunta para você assim: ei, você está em algum sofrimento? Coisa de 1 ano atrás, eu sei que teve uma traição na tua família e você não aceita isso. Eu queria te perguntar como é que você está. Você está nesse sofrimento? A doença fala isso.
em vários diagnósticos. A doença chega e pergunta para você assim: deixa eu te falar uma coisa. Você está achando que o universo é o universo que você vive? Então você vai continuar estressadinho para ser promovido no seu trabalho. E você vai continuar trabalhando dessa forma, achando que o mundo é isso. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu vim te mandar uma mensagem. Você não vai trabalhar 20 horas por dia, você não vai ficar sem dormir. Deixa eu te mandar uma mensagem, você está me ouvindo? Ah, você não está me ouvindo? Então eu vou te parar. E a doença vai lá e te para de alguma forma. A gente se torna impotente. A gente se torna aquilo que a gente é, humano, de carne, de osso, e que padece. E quando isso acontece, a gente deve compreender que a doença tem a função de morte, ou, dentro de um contexto maior, numa visão sistêmica, os sintomas e as doenças, eles são reflexo das relações humanas e das relações emocionais. E aí a gente começa a olhar para os dias de hoje, né? E talvez tenha alguém aqui um pouco mais racional. Nada de errado ser racional, né? A gente precisa criticar, a gente precisa avaliar as coisas, óbvio, mas a gente tem que trazer esse nosso racional numa visão humana. Não adianta trazer o racional e falar, ah, não, mas a emoção é uma coisa e a vida física é outra. Não, gente, emoção e físico, né? Físico-emocional é uma coisa só. Só que na antiguidade, se você pegar, né, a gente esteve na Índia estudamos na Índia, tivemos a oportunidade de estudar várias culturas, né, nas nossas viagens, e é muito comum, se você pegar uma visão mais antiga, né, se você pegar, por exemplo, na selva amazônica, ou no interior da África, né, qualquer ritual de xamanismo, Peru, enfim, os incas, os maias, etc., você vai ver que eles tinham a mesma visão que acontece na medicina chinesa, que é milenar, que é a mesma visão da medicina ayurvédica, que é da Índia, que é milenar, que é a mesma visão da medicina egípcia. E qual era a visão do passado? A visão do passado é que o ser humano é integral. O ser humano é físico, psique, mental e espírito. Uma visão do passado. Quando a gente vai para a Grécia, de Hipócrates para cá, a gente tem essa separação. Olha só, o físico é o físico, o mental e o espiritual é o espiritual. E é como se o espiritual não tivesse muita importância, porque não é científico, é como se o mental ficasse ali bem escondidinho, onde a sociedade ali nem olha para aquilo, e onde o físico tivesse o máximo da importância. Vocês já repararam que da Grécia para cá a gente criou uma desunião dessa tríplice? Só que se você parar para olhar para todas as antigas civilizações, os rituais de cura juntavam os três. Os rituais onde as pessoas iam se tratar. Na Grécia Antiga tinha os templos do sono, onde as pessoas iam para dormir. Se você pegar grandes rituais, xamãs, eram rituais que você tinha uma erva para o corpo, né? Você pode pegar, por exemplo, a gente teve numa tribo em Botsuana, onde eles começaram a mostrar para a gente qual era o tipo de planta que era usada. E tinha uma raiz de uma planta que era usada para dor na coluna, tinha uma outra que era para dor de barriga, né? Então, você tem a questão física, você tem a questão emocional, que você tem, inclusive, rituais, né? Como a própria constelação familiar vem de uma tribo Zulu, né? E era um ritual de cura, onde as pessoas estavam ali em roda. E você tem também a questão da espiritualidade, e cada um dentro da sua crença. E eu não estou aqui falando qual religião que é certa, qual religião que é errada. A Escola de Heróis é feita para as pessoas de todas as religiões, e também ateus, enfim, a gente abraça a todos. Só que o que eu quero mostrar para você é, com o decorrer do tempo, essa visão do que é a doença foi se perdendo. Então, a gente é tão imediatista que a gente pega um remédio, toma, mas não quer saber a causa. A gente só quer resolver aquele problema, e não tem nada de errado. Porém, hoje, por exemplo, na Índia, a gente teve a oportunidade de visitar um hospital na Índia, né? Minha esposa é médica, a gente visitou um hospital na Índia, e tem uma coisa muito curiosa no hospital da Índia. Quando você entra no hospital da Índia, de um lado você tem a alopatia, que é o tratamento emergencial, e é óbvio, tem muitas coisas que você tem que tomar antibiótico, tem coisas que você tem que tomar anti-inflamatório, e o resultado é imediato. É óbvio que isso tem que ser usado.
Só que ao lado disso, existe o tratamento ayurvédico. E o tratamento ayurvédico, ele é a médio prazo. O tratamento ayurvédico é um tratamento também de prevenção. E quando você une a alopatia, que é uma coisa imediata, com a Ayurveda, que é uma coisa milenar a médio prazo, a saúde dá um upgrade, a saúde muda, a forma de pensar em saúde muda completamente com a visão integral. Então, quando a gente começa a raciocinar dessa forma, a gente começa a perceber que a doença ela é a manifestação de algo que precisa ser enxergado no nosso sistema. Seja discussão com o irmão, seja o momento que você está vivendo na tua vida profissional, seja a vivência com seus pais. Então, quando a gente começa a olhar para a doença, a gente começa a perceber que a doença ela não está contra a gente, ela não está contra você. Então, olhe para a tua doença e pergunte o seguinte, o que essa doença, o que esse sintoma está falando comigo? Quando você tiver algum cliente, paciente seu que esteja diagnosticado com qualquer doença e essa pessoa não está conseguindo levar a vida porque ela só pensa na doença, ela só pensa em combater a doença, ela não pensa em mais nada, pergunta para o seu cliente, o que é esse sintoma, o que é essa doença está falando com você? Qual é o sintoma que você está tendo? Falta ação na tua vida em alguma área? Falta objetivo? Que ansiedade é essa? Da onde vem essa ansiedade? Qual é a visão que você está tendo da tua doença? O que ela quer falar com você? O que fez você parar agora e refletir? Foi a doença, tá? E a partir dessa doença, como que você vai se tornar um ser humano melhor? Ou você vai voltar a viver da mesma forma? Você vai voltar com os mesmos comportamentos anteriores? A doença tem uma causa. Ou ela é para morte, ou é para te tornar um ser humano melhor. Então, quando a gente traz essa visão integral da doença, a gente muda completamente a nossa forma de pensar num sintoma, ou de pensar numa doença. E quando a gente fala da causa da doença, para poder desenvolver a questão da morte, né, a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é o luto. O luto, ele tem 5 fases. O luto, ele tem 5 fases. E são 5 as fases do luto. A primeira é a negação, o isolamento. Quando uma pessoa perde um ente querido, é muito comum que ela negue, né? E é uma tendência natural. A pessoa não acreditar que aquilo aconteceu. É comum a pessoa sentar na mesa e deixar uma cadeira vaga, esperando que aquela pessoa sente na mesa, como foi no dia anterior, na semana anterior. Então, é uma negação. É um isolamento, porque essa pessoa se isola na própria solidão, numa solidão de não aceitação com aquilo que aconteceu. E o que eu estou falando aqui é de cada pessoa. Tem pessoas que passam pelo luto 6 meses, tem pessoas com 1 ano, tem pessoas com 10 anos, tem pessoas que vivem no luto até o dia da morte, né? Então, o primeiro ponto é esse, é a negação e o isolamento. O segundo ciclo do luto é a raiva. A pessoa começa a ter raiva de tudo. Então, ela tem raiva, às vezes é muito comum, né, no caso de crianças, né? Às vezes a criança tem raiva que o pai morreu. Às vezes a criança tem raiva que a mãe morreu. E mesmo sendo algo totalmente inconsciente, aquilo ali, quando desenvolve na vida adulta, né, uma mulher ou um homem que não aceita o que é grosseiro e etc., quando você volta naquele luto, a gente começa a perceber que aquela raiva de não aceitar a morte do pai, aquela raiva de não aceitar a morte da mãe, desencadeia uma série de comportamentos grosseiros e assim por diante, etc., etc. Então, essa raiva é a segunda fase. É uma raiva muito grande. É uma raiva, às vezes, de que o outro morreu. Ah, você morreu e me deixou cheio de dívida. Você morreu e deixou a família da gente dessa forma. E, por incrível que pareça, isso é comum de acontecer. Mesmo o outro não sabendo que ia morrer, mesmo o outro, às vezes, sofrendo um acidente, acontece isso. É uma raiva de si mesmo, né? E aí soma-se a culpa, que é o momento da pessoa falar, eu podia ter salvado aquela pessoa, eu podia ter levado um outro médico, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Então, uma raiva de si mesmo misturado com uma culpa, é uma raiva dos médicos, é uma raiva até mesmo
de Deus, do divino, da crença maior que aquela pessoa tem, né? Na matriz de identidade de crença, que geralmente é a crença no divino, é aquilo que a pessoa acredita que existe de maior, ela entra na raiva contra isso. E aí vem o terceiro ciclo do luto, que é a barganha e a culpa. O que é a barganha e o que é a culpa? A pessoa começa a achar que é matemático, a pessoa começa a achar que é certo e errado. E aí a pessoa começa a fazer um raciocínio assim: ah, fulano de tal é bandido, né? E essa pessoa pegou 30 anos de cadeia, e essa pessoa cometeu atrocidades. Qual é o motivo que essa pessoa está viva e, sei lá, o meu marido, o meu irmão, que era uma pessoa boa, que era uma pessoa de família, que tinha filhos jovens, faleceu tão cedo? A pessoa acha que a vida é barganha, a pessoa acha que é assim: ah, essa pessoa foi muito boa, ela tem que viver 150 anos. Gente, a vida não é assim. Assim é a forma que a gente foi criado. Você já parou para pensar? Já parou para pensar que a vida não é essa barganha? Ontem eu dei uma aula aqui, aí eu até recebi um feedback onde a pessoa mandou assim para a gente: olha, eu fiquei extremamente chocada, né? Quem estava na aula de ontem, escreve eu aqui, por favor. Escreve eu aqui, só para poder saber se você estava. A pessoa colocou assim para mim: a aula de ontem, né, para quem não estava, eu dei um exemplo, né? Só vou sair um pouquinho do contexto para vocês entenderem o que é essa barganha que eu estou falando, tá? Ontem eu falei o seguinte, que eu perguntei se a pessoa se sentia merecedora de ganhar 100 mil reais por mês. E logo na sequência eu falei que eu ia provar que a pessoa não ia se sentir merecedora. E aí eu mostrei e as pessoas concordaram: realmente eu não sou merecedora. E aí eu recebi um feedback falando assim: eu fiquei extremamente chocada porque eu achava que a bondade da pessoa e a ação de bondade era o próprio merecimento. A ação de bondade era o próprio merecimento. Aí eu vou raciocinar com vocês, junto com o que eu estou falando do ciclo do luto. Eu estou falando da terceira fase, quando eu falo de barganha e eu falo de culpa. A gente acha que o merecimento é atrelado às nossas ações. Sim ou não? Quem acha? Escreve aqui para mim, por favor. Viviane, Alessandra. Não é assim? A gente acha que o merecimento é ligado às nossas ações, não é? Aí, a gente liga as nossas ações ao máximo de esforço. Sim ou não? A gente liga o merecimento ao máximo de esforço. Quanto mais ações eu fizer no máximo de esforço, logo eu vou ser merecedor. Sim ou não? Cara, quem conhece uma pessoa que trabalha a vida inteira e não consegue nem comprar o próprio imóvel, que é o sonho da vida dele? Quem conhece uma pessoa que se esforça a vida inteira, tem faculdade, tem diploma, o sonho é ir para Paris e nunca foi? Cara, se você acha que é uma barganha, você não entendeu a lógica do merecimento. Olha como é que a gente vive numa bola de neve sem parar para pensar. Cara, o que eu estou falando aqui pode virar a chave da tua vida. Presta atenção, porque virou da minha. Da mesma forma, no luto, a gente acha que a vida é uma barganha. Poxa, essa pessoa era tão boa, por que que ela morreu? Da mesma forma com dinheiro. Essa pessoa é tão boa, se esforça tanto, por que que ela morreu? Por que que ela não tem o resultado que ela quer? Por que que ela não faz a viagem que ela quer? Por que que ela não compra o imóvel que ela quer? Aí agora eu vou diferenciar uma coisa da outra, que vai fazer sentido. Merecimento tem a ver com fé. Ponto. Tem a ver com o que você acredita. Não caiu a chave, né? Porque é uma vida inteira vivendo na luta. José está pensando, o Douglas está pensando. Não caiu a chave. Eu vou ter que repetir. Aí, quando eu repetir, eu vou falar um negócio que vai fazer sentido, porque para mim também não tinha feito sentido, não, tá? Mas vamos lá. Merecimento não tem a ver com esforço, não tem a ver com luta, tem a ver com fé. O esforço
ele é necessário. Mas se fosse só o esforço, não adiantaria nada. O merecimento ele tem a ver com a fé. Repetir. Agora eu vou falar uma parada que aí sim a ficha vai cair. Cara, vê se você concorda comigo. A gente coloca todos os seres humanos nascendo. Não importa onde ele nasceu. Nesse momento não importa, tá? Depois a gente entra nessa discussão. Mas nesse momento você tem que zerar. Não importa onde que a pessoa nasceu. Lugar muito pobre, lugar muito rico, não importa. Nesse exato momento. Senão você não vai entender meu raciocínio. Mesmo que a pessoa tenha nascido no meio de uma favela, mesmo que a pessoa tenha nascido num lugar muito pobre, não importa. Nesse momento não importa. Você vai entender o que eu vou falar. Mesmo assim, essa pessoa vem no mesmo mundo onde estão a selva amazônica, as savanas africanas, as praias da Indonésia, as praias da Tailândia, as praias do Nordeste brasileiro. O que eu quero dizer? Toda a abundância está disponível desde sempre. Como você não se acha merecedor desde que você nasceu? A regra da vida é: se você está vivo, você é merecedor. Ponto. Agora tem uma frase. Você acredita nisso? Agora bugou, né? Agora bugou. Mas vê se faz sentido o que eu vou falar. A gente se coloca no lugar de que fulano pode ir num restaurante tal e eu não posso. Porque eu não sou merecedor daquilo. Para que eu seja merecedor daquilo, eu tenho que fazer um esforço absurdo. Só que o merecimento não tem a ver só com esforço, ele tem a ver com fé. Então, se você acredita que você vai naquele restaurante, você vai naquele restaurante não importa como. Mas você não acredita nisso o suficiente. E por não acreditar nisso o suficiente, a melhor forma de você se sentir merecedor para você é o esforço. Só que o esforço tem um limite. Se você competir o que é fé com esforço, a fé vai sempre ganhar. O acreditar vai sempre ganhar. Só que o esforço é o teu condicionamento desde que você nasceu e a forma que você foi criado. Então a gente acha que tudo na vida é uma barganha. Para o luto não é diferente. Cara, morreu uma pessoa. Morreu uma pessoa. Morreu uma pessoa. Todos vão morrer. Todos vão morrer. E quando a gente começa a perceber as civilizações orientais, a forma que eles enxergam a morte é completamente diferente das sociedades ocidentais. Então, a gente começa a perceber aqui que esse mundo de que eu pago e eu tenho que receber, a gente quer transferir para a própria vida. Só que a vida não é uma barganha. Não é uma barganha, não é essa coisa de ação e reação. Não é assim. E não é mesmo. Porque se fosse, aquela pessoa que faz o máximo de esforço, ela viveria 142 anos. Você entende isso? Se é assim, você não entraria num hospital onde você tem crianças de 5 anos, crianças de 4 anos, com doenças gravíssimas. E quando a gente começa a pensar dessa forma, e a gente entende que não é uma barganha, não é culpa, é a vida do jeito que ela é, e tão grandiosa quanto inexplicável, a gente vai para a quarta fase do luto, que é a tristeza e é um desânimo generalizado. E quando a gente entra nessa tristeza e nesse desânimo generalizado, a gente precisa viver a tristeza até o fim para ela se transmutar. Quando a gente vive a tristeza até o fim, a gente entra na quinta fase, que é a fase de aceitação. Aceitar que aquilo aconteceu, aceitar que não é perdas e ganhos, não é uma barganha, a vida é a vida do jeito que é. Ponto. É tão grandiosa e tão incrível que a gente não consegue explicar.
Fez sentido o que eu falei aqui? Sobre doenças e sobre luto? Foi um pouco filosófica a aula de hoje, né? Foi um pouco diferente, mas espero que vocês tenham absorvido algumas coisas aí. Teve uma pergunta aqui muito interessante, né, que é a Alessandra. Diogo, como mudar isso, a questão do merecimento? A primeira coisa da questão do merecimento é honrar e aceitar a própria história. Se a gente não fala com força e com fé a própria história, a gente não consegue desconstruir todo o condicionamento que foi gerado. Raciocina comigo. Você é uma pessoa que quer trabalhar como terapeuta, como cineasta, como teatrólogo, alguma coisa que é muito diferente da tua família. Você concorda que a tua família, por não entender, ela vai querer de alguma forma te proteger. Mas da mesma forma que a família te protege, às vezes ela te ofende, às vezes ela te deixa sufocado, né? É muito comum que isso aconteça, da mesma forma os amigos, e etc, etc, etc. Como é que a gente consegue sair da consciência individual e ir para a consciência de solução? Lembrando a primeira aula que eu dei aqui essa semana. Consciência individual é aquilo que você quer, né? Consciência de grupo é a tua proteção. E a consciência de solução é quando você equilibra a consciência individual com a consciência de grupo. Primeira coisa é honrando a tua própria história e respeitando a própria história. Então, como que você vai querer ser teatrólogo se você não bate no peito e fala assim, cara, eu vou fazer isso, não importa como? Aí vem a fé. A fé é ligada ao merecimento. E o merecimento ele só acontece quando a gente se reconhece. Então, honrar e respeitar a própria história é se reconhecer na essência. Cara, se você não bate no peito e se reconhece, se você não fala as suas qualidades, as suas virtudes, se você não se acha o melhor profissional do mundo na tua área, esquece. Como que alguém vai te reconhecer e te valorizar? Se existe dúvida em você de quem você é como profissional, de quem você é na tua vida financeira, de quem você é na tua prosperidade, se existe dúvida, cara, se existe dúvida, você não pode dar o passo, você não pode avançar. Como é que você vai empreender se tem dúvida de si mesmo? Como é que você vai empreender se você tem dúvida da própria profissão? Como é que você vai empreender se você fala que se vai dar errado? Como? Como? Não existe como. Primeiro passo é se reconhecer com profundidade, honrar e respeitar a própria história. Terapias profundas nos seus traumas de infância. Terapias profundas na ressignificação das coisas que aconteceram na sua vida. E aceitar as suas próprias sombras. Porque se afirmar e falar quem a gente é, não é só falar o lado bom da história. É aceitar a própria sombra. Porque tem coisas que a gente precisa conviver até o final dos dias. Cara, um abuso é uma coisa que você tem que conviver até o final dos dias. Uma violência na infância é algo que você tem que conviver até o final dos dias. E toda vez que você for se apaixonar, essa voz vai vir na tua cabeça. Será que esse cara é alcoólatra? Será que ele não é? Então, quando eu falo da importância de reconhecer e honrar a própria história, é muito mais profundo do que você fazer um curso de autoajuda no final de semana e achar que vai ser terapeuta. É muito mais profundo que isso. É compreender que a gente está sempre evoluindo, cara. Que a gente tem um lado muito maneiro, mas tem um lado torto. O nome disso é sombra, o Jung já falava disso. Cara, aceitar a própria sombra. Aceitar que lá no fundo a gente tem vergonha de várias coisas nossas e a gente vai conviver com isso, cara. É conviver em paz e tá tudo bem. Porque se você olhar para os engravatados ou para as pessoas que são muito, né, beautiful people, essas pessoas têm sombras. Mas aquela pessoa que está fazendo sucesso talvez aceite a própria sombra. Talvez aquela pessoa fale forte, né, sobre o próprio trabalho, sobre as suas próprias convicções, porque ela aceita a própria sombra. Então, assim, não é apenas olhar e ressignificar, é conviver com aquilo que você não gosta. A maturidade é quando você convive com aquilo que você não pode mudar. Então, tem coisas que você vai mudar e tem coisas que você não vai. E, cara, o que eu estou falando é muito profundo, porque a gente passa nessa carreira de terapeuta a achar que a gente tem que se curar de tudo. Você não vai se curar de tudo. Mas não vai mesmo. Agora, mais difícil do que você ressignificar algum trauma é aceitar a própria sombra. Porque quando você aceita que você é torto, que eu sou torto, que todos nós somos tortos,
a gente aceita a nossa humanidade. E quando a gente aceita a nossa humanidade, aí sim vem o segundo passo, Alessandra, que é o passo de desconstruir tudo aquilo que a gente construiu e a gente está condicionado. Mas para a gente desconstruir, né, aí eu estou dando exemplos práticos, eu quero sair da CLT e quero abrir um CNPJ, quero empreender, eu quero ser autônomo. Tá, beleza, primeiro se reconhece, vai a fundo na tua história. Fala forte quem você é, traz a tua matriz de identidade, assume a tua profissão, primeira coisa. Segunda coisa cara, você precisa se desconstruir, cara, porque o teu pensamento tá lá, ó. No final do mês eu tenho um salário, no final do mês eu tenho um salário, isso é CLT. Profissional liberal é assim, como que eu vou fabricar meu salário, como que eu vou fabricar meu salário? Empresário já estou devendo, abri a porta do mês, já estou devendo, tenho que pagar todo mundo para depois construir meu salário. Então são 3 fases. A primeira fase é CLT, no final do mês, o meu salário é tanto. Segundo, profissional liberal autônomo. Como que eu vou fabricar dinheiro e construir meu salário? Terceiro, empreendedor, eu preciso pagar todo mundo e depois me pagar. Muda totalmente a forma de pensar. Aí são os passos que você quer dar. Diogo, eu quero ter liberdade de trabalhar por conta própria. Beleza, pague o preço. Você vai pagar o preço? Então, primeiro, se assuma do jeito que você é. Segundo, desconstrua esse condicionamento. E terceiro, se torne bom no que você faz, através de boas formações. Amanhã é uma oportunidade para isso. Amanhã é uma oportunidade onde muitas pessoas aqui vão assistir o nosso workshop. O nosso workshop ele é gratuito, ele dá direito a um certificado. A gente vai ter o dia inteiro com sessões práticas, com ferramentas. Eu vou passar para vocês uma introdução às constelações familiares, lembrando que não é uma formação, é uma introdução às constelações familiares. E amanhã eu também vou abrir as inscrições para o nosso curso de formação em constelações familiares. Então, amanhã eu quero fazer uma prática, né? A gente vai fazer sessões ao vivo, e dentro dessa prática de sessões ao vivo, a gente vai falar sobre a constelação familiar, a gente vai falar sobre captação de clientes, como é que você capta os seus clientes, e a gente vai falar do processo de 12 sessões. Não adianta só você fazer a constelação familiar, você precisa de uma série de ferramentas para atender a pessoa em psicoterapia breve, que é o tratamento, né, de 3 meses a 6 meses, né, onde você vai trabalhar o processo de 12 sessões. Elas podem ser semanais ou podem ser quinzenais. Eu vou falar tudo isso para você amanhã no nosso workshop, e por isso eu quero saber aqui quem está comprometido e amanhã estará junto comigo o dia todo. Escreva eu aqui, por favor. Pode escrever aí. A Luísa, a Viviane, a Alessandra, o Douglas. Escreva aí quem vai estar comigo o dia inteiro. Então é o seguinte, vou te pedir esse favor agora. Chega de insegurança e bora transformar vidas. Eu quero um favor seu. Eu quero que você mande esse site para o maior número de pessoas que você puder aí. Se você gostou dessa aula, essa aula foi gratuita. Se você tem uma reciprocidade com o trabalho da Escola de Heróis, com tudo que a gente está fazendo aqui nessa Semana das Constelações Familiares, eu quero que você pegue esse site e mande pelo menos para umas 5 ou 10 pessoas aí. E eu quero que você coloque, amanhã vai ter esse workshop aí, não perca, eu vou assistir. escoladeheróistreinamentos.com.br. Vamos espalhar isso para o maior número de terapeutas possíveis, para o maior número de pessoas possíveis, onde a gente vai conseguir efetivamente mudar esse mundo, transformar esse mundo num mundo muito melhor através da terapia. Então, nos vemos amanhã às 9 horas até às 19 horas no workshop de constelações familiares. Escreva aqui para mim qual foi o ponto alto dessa aula. O que eu falei que você falou assim, caraca, a ficha caiu. Qual foi o ponto alto? Escreva aqui para mim, por favor. Pode escrever aí. Eu vou colocar aqui algumas imagens dos cursos que a gente fez fora do Brasil, lá na África.
liderança e vendas, como lidar com pessoas difíceis. Olá, Diogo, muito boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui em Luanda. Eu estou muito feliz com a receptividade dos angolanos com o nosso trabalho. Vamos conversar com Diogo Hudson, que é da Escola de Heróis, e com Alexandre Chiheno, que é da organização. Bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Luanda. Atenção, palestras internacionais. Hudson!